Olá, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de português, capítulo 13, parte 1. Peguem o livro de vocês aí na página 48 e acompanhem. Vamos lá? Jogando os dados. Hora da leitura. Sabe aqueles momentos em que nos divertimos ao redor de um bom jogo? E tudo bem que ganhar é bom, mas você já pensou em quanto aprendemos durante o processo? Observe as imagens dessas páginas e reflita com base nas perguntas, tá? O que é o que as crianças da ilustração estão fazendo? Estão jogando, não é isso? Sabendo que os jogos da ilustração são Batata Quente, Jenga e Dixit, compartilhe com os colegas quais desses jogos você conhece. E aí? Vocês já jogaram algum joguinho desses? E escolha um jogo mostrado na ilustração e explique para a turma como ele é jogado. Olha, eu observando esses jogos, eu escolhi batata quente para explicar para vocês como se joga, tá? Se forma um círculo, onde um jogador vai para o centro do círculo de olhos vendados e as pessoas que estão no círculo, elas têm nas mãos uma batata ou uma bola e vai passando ao redor cantando a música batata quente, 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 quente. E quando o jogador do círculo, do meio do círculo, gritar queimou, quem estiver com a batata nas mãos vai para o meio do círculo com os olhos vendados. E assim por diante. E para o jogo ficar mais emocionante, o que é que a pessoa que está com os olhos vendados pode fazer? Pode ditar ordens, tipo, em vez de gritar logo queimou, ela pode dizer meia volta. Aí os componentes do jogo vão ter que rodar a bola ao contrário. Pode gritar também com uma mão só. Aí os componentes que estão formando o círculo, tem que passar a batata com uma mão só. E por aí vai, tá? E onde é possível encontrar as instruções dos jogos e brincadeiras? E aí, quando a gente compra um jogo, onde é que está? Como é que a gente sabe como é que vai jogar? É isso que a gente vai aprender neste capítulo, tá? Como jogar, né? Instruções, as instruções dos jogos, certo? Você já ganhou um jogo novo e não sabia como jogar? O que você fez? Aposto que foi logo ver as instruções para ver como se joga, não é verdade? Então, vamos ler as instruções do jogo cara a cara e descobrir como se faz para jogá-lo. Acho que alguns de vocês já jogaram esse joguinho que é muito legal, né? Vamos lá. Dica aos adultos: leia as instruções a seguir com atenção e ao mesmo tempo vá jogando com a criança. Este jogo contém 48 molduras de plástico, 48 cartas ilustradas, 24 cartas de adivinhação, 2 tabuleiros e 4 pinos marca-pontos. Atenção! 2 dos 4 pinos marca-pontos são pinos reservas. Como preparar o jogo? Primeiro, peça ao adulto que destaque as molduras e os marcadores de ponto e, se possível, com o auxílio de uma tesoura sem ponta. A tesoura não vem inclusa no jogo, tá? 2. Coloque o pino em forma de seta, como está mostrando na figura 1, no trilho do tabuleiro, com a seta virada para os números. Depois, encaixe a peça que possui 2 buracos na parte de baixo do tabuleiro para travar a seta. Pressione uma peça contra a outra até ter certeza de que elas estão travadas. O marcador de pontos deve se movimentar facilmente, tá? Que é essa travinha aqui. Ela deve se movimentar facilmente. Depois, destaque as cartas azuis e amarelas e coloque cada uma dentro de uma das molduras, como mostra a figura 2. Encaixe as molduras com as cartas azuis em qualquer posição do tabuleiro azul, encaixando a dobradiça nos buracos do tabuleiro, assim como mostra a figura 3.
Destaque as cartas verdes e embaralhe. Começando o jogo. Cada jogador escolhe um tabuleiro e coloca-o com todas as caras levantadas e viradas para si. Então, cada um pega uma carta verde sem que o outro jogador veja, pois esta será a cara que o adversário terá que adivinhar, e coloca na fenda do tabuleiro, assim como mostra a figura 4. Então, pegou a cartinha, né? O jogo vai dizer qual é a cara que o jogador irá pegar. Ele vai te retirar e colocar aqui, colocar na fenda do tabuleiro, certo? Decida quem vai começar o jogo. Pode ser par ou ímpar, né? Cada jogador deverá fazer perguntas ao outro para tentar adivinhar qual é a cara. Essas perguntas deverão ser sobre as características da cara. Só poderá ser feita uma pergunta por vez. Cuidado, evite responder demais. Diga apenas sim ou não, ou poderá ajudar o seu adversário. De acordo com a resposta do seu adversário, você irá descartando as caras que não têm a característica perguntada. Exemplo, se você perguntar se a cara usa chapéu e seu adversário responder que sim, abaixe todas as molduras das caras que não usarem chapéu, e assim sucessivamente. Atenção! Você não pode perguntar ao seu adversário se a cara é homem ou mulher na primeira rodada. Essa pergunta só poderá ser feita a partir da segunda rodada, a partir da segunda pergunta que você fizer, tá? Características que pode diferenciar as caras. Você pode fazer perguntas relacionadas a cores, tamanhos, formatos, acessórios e etc. Por exemplo, você pode perguntar sobre a cor dos olhos, se é feito de chiclete, se fala português, se é um animal e por aí vai. Desvendando a cara. Segundo as perguntas que fez a seu adversário, você pode tentar descobrir quem é a cara a qualquer momento. Mas cuidado, se você errar, perde a partida e o outro jogador marca um ponto. Quem vence a partida? Quem descobrir qual é a cara do adversário ganha a partida e marca um ponto no tabuleiro. Mas e aí, quem vence o jogo? Após 5 partidas, quem tiver vencido a maioria das jogadas, né, será o grande vencedor. Cara a cara avançado. Quem já estiver craque em descobrir as caras pode deixar a brincadeira ainda mais difícil. Cada jogador tenta adivinhar 2 caras em vez só de uma. O jogo fica muito mais emocionante, pois você pode abaixar as molduras, seu adversário terá que dar respostas negativas. Exemplo, você pergunta se a cara usa coroa. Se seu adversário responder que sim, você não pode baixar nenhuma moldura, pois pode ser que a segunda cara não use coroa. E se você abaixar as que não usam coroa, provavelmente não adivinhar as 2 caras. Se o outro jogador responder que não, então você pode baixar todas as caras que usam coroa, pois nenhuma das 2 caras usa coroa. Fica bem mais difícil, né, de adivinhar. Legal. E aí? Gente, o que a gente acabou de ler foi um manual de instrução, tá? E o que é um manual de instrução? O manual de instruções é um texto que ensina a fazer algo. O texto lido, por exemplo, ensina a jogar. Esse gênero contém instruções e orientações que o leitor deve seguir para alcançar um objetivo. Alguns gêneros parecidos com o manual de instruções são a receita culinária e o tutorial. O manual de instruções de jogos apresenta os itens que compõem o jogo, como peças, cartas, pinos, tabuleiros, como preparar o jogo, que é a parte de organizar as peças e montar o tabuleiro. Ensina também como jogar, né? E como contar pontos
e encontrar o vencedor, tá? Então, o tema da aula de hoje é manual de instruções. E aí, já estão craques? Espero que sim. Então, sobre esse manual de instrução que a gente acabou de ler, eu quero que vocês pausem o vídeo para realizar a atividade da página 52 a 54. E depois dá o play para a gente fazer a correção. Combinado? E aí, conseguiram responder? Então, vamos corrigir. O texto que você leu é uma receita, um tutorial, um manual de instruções ou manual de montagem? Um manual de instruções, isso aí. E sobre o que é o texto? Sobre o jogo cara a cara. Onde normalmente encontramos textos como esse? Nós podemos encontrar junto ao jogo, mas também é possível encontrá-los na internet. Caso você já tenha o jogo e perdeu o manual de instruções e não sabe mais como jogar, basta procurar na internet, tá? E depois de ler o texto, você sabe como jogar cara a cara ou ficou com dúvidas? Essa resposta é pessoal, tá? Eu não coloquei na correção. Mas e aí? Você já sabe como jogar o jogo ou ficou ainda com dúvidas? Na aula do Meet, eu quero saber a resposta de vocês, tá certo? O texto está dividido em partes. Circule na imagem abaixo os títulos de cada parte. Então, vamos lá. Títulos, né? Como preparar o jogo, começando o jogo, características que pode diferenciar o jogo, desvendando a cara, quem vence a partida, quem vence o jogo e cara a cara avançado. Aqui esse primeiro, não é o título da parte, olha, os títulos de cada parte, aqui é só a dica, tá? Então, os títulos de cada parte. A parte de como preparar o jogo, de como começar o jogo, a parte das características para diferenciar as caras. Então, cada um é uma parte, ok? Se você fosse jogar esse jogo e quisesse saber como começar, em que parte do manual você buscaria informações? Na parte começando o jogo. E em que parte estão as informações sobre o que é preciso para ganhar a partida? Na parte quem vence a partida. Isso aí. E no início do texto aparece a dica abaixo, né? Dica aos adultos. Leia as instruções a seguir com atenção e, ao mesmo tempo, vá jogando com a criança. Esse jogo é para crianças ou adultos? Os dois. Crianças e adultos. Ó. Dica aos adultos e vá jogando com a criança. Então, esse jogo é indicado para os dois, crianças e adultos. E por que é indicado que o adulto vá jogando ao mesmo tempo que lê as instruções para a criança? E aí? Para ficar mais fácil de a criança entender, né? Então, à medida que ele vai lendo, ele já vai jogando e a criança já vai aprendendo. No final da lista de peças que compõem o jogo, há o seguinte aviso: atenção! 2 dos 4 pinos marca-pontos são pinos reserva. E aí, o que são pinos reservas? São pinos que serão usados caso os outros se percam ou quebrem, tá? E por que é importante inserir essa informação no texto? Porque os jogadores poderiam ficar sem saber o que fazer com essas peças, né? Para que servem essas peças, né? Já que ficariam sobrando. Observe novamente as figuras que aparecem no texto. O que elas estão mostrando? Vamos lá. A figura 1, 2, 3 e 4, elas estão mostrando como montar e manusear as partes do jogo, certo? E de acordo com as regras do jogo cara a cara, responda: quem é que vence a partida? Quem descobrir a cara do adversário, né? E quem vence o jogo? Quem ganhar a maioria das partidas, depois de 5 partidas, vence o jogo. E qual é a diferença entre jogo e partida?
Olha, o jogo é o conjunto de 5 partidas, certo? Agora vamos ler o trecho abaixo e circular os verbos que aparecem nele. Cuidado, evite responder demais, diga apenas sim ou não, ou poderá ajudar seu adversário. Entre os verbos, vamos lá, vamos primeiro marcar os verbos. Evite, do verbo evitar, responder, diga, do verbo dizer, poderá, do verbo poder, ajudar, é isso aí. E dos verbos que você marcou, quais são os que indicam ordem, que manda fazer alguma coisa? Evite e diga, né? Está mandando evitar e está mandando dizer, né? Então, esses são os dois verbos que indicam ordem. E por que nesse texto aparecem verbos que indicam ordem? Para informar os leitores o que eles precisam fazer, tá? Vamos lá. A gente acabou de fazer a correção e eu vou explicar para vocês a atividade de casa, certo? Que é o você escreve, que é o roteiro de tutorial que vocês vão fazer. É bem importante prestar atenção nessa parte, tá? Porque vocês vão ter que gravar um videozinho, certo? Vamos lá. Você já ouviu falar em tutoriais? Com certeza sim. Vocês vivem no YouTube, vivem assistindo esse tipo de vídeo, né? Então, tutoriais são vídeos em que um apresentador ensina a fazer algo. Nesta sessão, você vai escrever um roteiro para a gravação de um tutorial em que vai ensinar a jogar seu jogo favorito. Isso aí. Gostou da ideia? Veja como fazer. Planejando o texto. O que vou escrever? Vocês vão escrever roteiro de tutorial. Sobre o quê? Como jogar um jogo. Para quê? Gravar um vídeo para a internet. Para quem? Pessoas interessadas em jogos. E como será a produção? Individual, tá? Vocês podem pedir ajuda aos familiares de vocês, certo? Primeiro, você precisa saber sobre o que será o seu tutorial. Para isso, lembre-se de um jogo que você gosta muito. Pode ser um que você já tenha e que joga com seus familiares ou seus melhores amigos. Caso você não saiba que jogo escolher, leia os pontos abaixo. Escolha um jogo que precise de itens fáceis de conseguir. Por exemplo, pode ser algo que precise de apenas cartas ou papel e caneta. Jogo da velha, por exemplo, né? Rapidinho, faz ali com o papel e a caneta. Tem jogo que é um monte de pontinho para formar um quadrado, marcar também, tá? De preferência, seu jogo não poderá ser muito longo, portanto, deve ser um jogo fácil, certo? De preferência, escolha um jogo que pode ser jogado por poucas pessoas, pois isso vai facilitar a gravação. O jogo também pode ser para um jogador só, certo? Depois de selecionado o jogo, junte os materiais necessários, em seguida você precisará testar se sabe jogar e se tem todos os itens de que precisa. No momento do vídeo, tudo deverá estar funcionando perfeitamente. Se tiver dúvida, pesquise informações sobre o jogo. Escrevendo o texto. Já tem tudo que precisa para o jogo? É hora de montar o roteiro. Roteiro é um texto com as informações necessárias para a realização do seu tutorial, tá? Seu roteiro de tutorial será dividido em 3 partes. Vamos ver. Primeiro, a abertura do tutorial. A abertura é o início do tutorial. Tá? As informações mais importantes para esse momento são a sua identificação e a identificação do jogo. Em seguida, diga algo para chamar a atenção do espectador ou convide-o a continuar assistindo o vídeo. Então, aqui nesse espaço, vocês vão fazer um esboço do que você vai dizer no início do seu vídeo, tá?
Depois, a parte 2, que é o jogo. Esse é o momento em que você explica o jogo. Você deve apresentar as partes que o compõem, peças e materiais necessários, se é preciso espaço, se pode ser jogado sobre uma mesa, se possui idade mínima, ou seja, você deve dar todas as características do jogo. Preencha o modelo abaixo com as informações sobre o seu jogo. Aí você coloca aqui, ó, para esse jogo vamos precisar de. Aí você lista os materiais, certo? Depois você vai dizer como o jogo funciona. O jogo funciona assim, aí escreve como ele funciona. Agora vamos jogar uma rodada para você entender como funciona, tá? Aí a parte final, a parte que vou voltar aqui para explicar para vocês. Agora vamos jogar uma rodada para que vocês entendam como funciona. Vocês vão jogar filmando, né, o jogo, tá? E a parte final agora que você já jogou um pouco e mostrou aos espectadores como o jogo funciona, está na hora de ir. Então, agradeça a presença de seus ajudantes no vídeo, tá? E termine com a despedida. A despedida pode ser assim, né? É isso, pessoal. Esse foi o jogo, aí completa. E pode dar tchau, até a próxima e por aí vai, ok? Agora que vocês já fizeram todo o roteiro, vocês vão revisar, tá? Você preencheu todas as informações necessárias? Escreveu corretamente todas as palavras? A leitura completa do seu roteiro dá um tempo máximo de 6 minutos? Há mais alguma informação que você deseja inserir? Depois de responder tudo isso, aí vocês vão editar o texto. Com base no que você marcou no quadro anterior, avalie seu texto, se seu texto deve sofrer alguma alteração. Avalie ainda se você deve passar o roteiro a limpo, de modo a auxiliar a realização da próxima tarefa. E qual é a próxima tarefa? É fazer o texto circular na seção oralidade, que é a gravação do tutorial. Agora, com base no roteiro, você vai produzir um vídeo para a internet. De que você vai precisar? Uma câmera ou um aparelho de celular para fazer a gravação, um adulto para auxiliá-lo segurando a câmera, o jogo e os materiais do jogo, ajudantes para a demonstração, e o roteiro, ok? Como fazer a gravação? Olha só, antes de começar, peça ao adulto que estiver com o celular que o coloque no modo avião, para evitar que ele toque enquanto estiver gravando. Faça uma pequena gravação de teste para saber o tom de voz adequado, assim você não vai gritar nem falar muito baixo. Siga o roteiro que você escreveu na sessão anterior. Depois de gravar o vídeo, aí sim, essa parte que eu quero falar com vocês. Converse com seu professor e os colegas sobre como farão o texto circular. Então, vocês vão enviar para mim o texto do tutorial, o vídeo do tutorial, tá? Vocês vão gravar o vídeo do tutorial e enviar para mim, que a escola irá exibir esses vídeos no Instagram da escola, ok? Então, eu deixo para vocês a realização da página 55 e 56 e essa de 60 a 63 é o nosso tutorial, ok? Então, tchauzinho, galera. Até a próxima. Beijo e se divirtam com essa gravação. Tchau, tchau.